Ele está com a mente tomada. E ninguém o julga. Meu irmão, não critique alguém que está entrando em surto se você não sabe o que o colocou lá. Aí ele começa a questionar. Os amigos dele vão visitá-lo depois de certo tempo. Quando chegam lá, percebem que o estado dele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eles ficam 7 dias do lado dele, não conseguem abrir a boca para falar nada, porque o estado de deterioração... Me ajuda, Natália. Me ajuda, Natália. Deteriorização. É tão grande, eu só vou falar uma vez. É tão grande que eles não conseguem falar nada, não conseguem dar uma palavra de consolo, não conseguem nada. Não é o caso hoje, mas deixa uma lição. Quando a gente quer ajudar alguém, mas não tem a solução dessa pessoa, não fica querendo falar nada. Deixa só a sua presença manifestar o consolo da compaixão que você está sentindo. Para de ficar tentando dar solução. Você tem o dinheiro que paga a dívida dele? Então senta do lado dele, come angu com ele e diz que está gostoso. Ou não fala nada. Eles fazem isso, 7 dias não falam nada. Aí eles não falam nada. Termina aquele momento. Um dos amigos abre a boca e começa a falar. Elifas. E ele começa a falar. E ele tenta justificar Deus, entenda. Ele começa a dizer coisas verdadeiras. Deus não falha. Ele é criador. Como quem diz assim: Jó, Deus sabe o que está fazendo. Jó, não reclame. Jó, não murmure. E ele não murmurou, mas eles estão preocupados com a integridade da alma e do relacionamento de Jó. Jó, estou parafraseando, Deus sabe de tudo isso. Confia, o Senhor. E pererei, começam a falar. Aí Jó vai ficando nervoso. Eles falam de um lado e o homem mais sábio do Oriente está com dor e vai falar do outro. Quando tu vê um sábio alegre e ele fala bem, é porque ele é sábio. Mas se ele for sábio mesmo, não queira ver ele abrir a boca no dia mau. Porque nada é mais filosófico do que o sofrimento. Nada ensina mais do que a escola do sofrimento. E o camarada que já era sábio e mais inteligente do Oriente está passando a maior dor que um homem já viu. Então ele está o aço, meu irmão. Ele está afinadinho. E aí ele começa, ele vai combatendo. E ele vai dizendo: se eu defraudei, se eu fiz alguma coisa, se isso e aquilo, começa o debate. E os outros amigos começam a falar. E é uma perturbação. Nem sofrer o homem pode. Coisa ruim é quando o amigo te obriga a dar testemunho no sofrimento. Se tu é meu amigo, não me obrigue a dar testemunho no sofrimento. Só me dê tua companhia. Eu não estou querendo provar nada para ninguém. Então não fica me inquirindo onde eu tenho que responder tudo toda hora. Aprende a ser amigo. Ok. Quando termina aquele momento, ele começa a falar diretamente com o Senhor. Capítulo 38. E eu encerro daqui para o 42. Olha quantos capítulos a gente pulou. Diga glória a Deus. Capítulo 38. Depois de falar. Perguntar. Buscar. Tentar entender o que fazer para não morrer. Tentar se agarrar a algo para não acabar. Tentar agarrar algo para não perder a integridade. Tentar se agarrar a algo. O que fazer? Falou. Perguntou. Silêncio. E então capítulo 38. E o Senhor falou com Jó e disse a Jó, no meio de um redemoinho: eu amo isso. Não vem voz mansa nem delicada, não vem brisa suave, nem vento fresco. Um redemoinho desce do céu como um furacão, e toca a terra. É uma das facetas do Deus que está em movimento. Ele vem num redemoinho e ele diz: Jó,
Imagina você quebrado e Deus vem falar com você. Você ia ficar feliz, sim ou não? Sim ou não? A gente ia ficar feliz. Mas olha que complicado. Quando Deus vem falar com Jó, Ele não diz: meu filho. Meu irmão, olha como é que Deus chega. Jó, cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Não, vamos traduzir? Duas coisas. Se quer falar comigo, levanta, fala comigo direito, fala comigo igual o homem que eu fiz. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou trocar, é grosso modo, tá, gente? Mas o que Deus está dizendo para ele é: não vem de mimimi. E nessa hora eu fico escandalizado igualzinho a você. Como quem diz: não foi você mesmo que disse que uma prova igual a essa nenhum outro homem antes dele teve, e depois igual a ele nenhum outro terá? Sim. Porque Deus sabe que não tem nenhum outro como ele. E o que Deus dá a cada um, compete a cada um. Por pior que seja o que Deus permitiu acontecer a você, Ele espera de você a postura e a integridade de quem está preparado para passar o que Ele mandou passar. Então Ele nunca vai aceitar, por pior que você esteja, uma postura descondizente com o que Ele sabe que você aguenta, com o que Ele sabe que você suporta. Escute isso. Jó, cinge os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Segunda interpretação. Jó, quem você pensa que é para me inquirir assim? Te devo eu alguma resposta? Sabe? Aí olha, se liga nisso aqui, eu estou terminando. Deus vem, galeria, Deus vem, mas Deus vem numa cipuá. E fala para ele assim, ó: Jó, se tu és sábio e entendido, pastor Ney, Deus começa a espremer ele. Olha aqui, ó, olha isso aqui. Se tu és sábio e entendido, como quem diz assim, tu tá se achando, né? Rapaz, se tu és sábio e entendido, aonde tu estavas quando eu lançava o firmamento da terra? O que ele está dizendo é assim: se tu pensas que pode falar comigo, eu não me lembro de ter te visto no início da criação. Tu achas que pode se dirigir a mim dessa maneira? É interessante, quando eu disse haja luz, eu não me lembro de ter te visto lá. Mas se tu queres falar assim, e se tu és tão sábio e entendido, vou também te dar uma questão, como quem diz: tu me encheste de pergunta, aguenta as minhas? Pois se tu és sábio, responde então tu para mim: como é que se formam os ossos no ventre da mulher? Rapaz, e o pau? E ele falou. Abra comigo a boca e diga: falou. Vai, diga: falou. Quando Deus vem para responder, Deus não chegou nem na metade do capítulo, e ele já diz assim. Ele inclinado, ele não fala mais nada. Ele não fala mais, e Deus só na cipuada. O cara com o corpo tomado de ferida, inchado, fétido, e Deus só. Onde você estava, quem você era, quem você pensa que é, você sabe quem eu sou. E o cara todo, e ele, ó, olhando de fora, humanamente falando, a gente diz, dá para entender por que a mulher disse: amaldiçoa e morre. Olhando de fora, não faz cara de que não faria isso, não. Não diga o que você não faria enquanto você não estiver numa situação. Toda palavra fora da experiência é mera especulação. E Deus ali, ó, esmagando. Você diz: Deus esmagou tanto que Jó disse assim: eu não queria tanto a tua atenção assim. Alguém entendeu? Ele compreendeu que na verdade só estava passando tudo o que estava passando porque Deus decidiu dedicar a ele relevância, atenção. Você não está entendendo. Tua vontade era dar cabo da tua vida, só que Deus está dizendo: tu não vai conseguir fazer isso, porque eu decidi te dar a minha atenção, mas não como você pensa,
para lamber suas feridas, não. A minha atenção é sua, porque eu vou te mostrar que não importa como você está por causa da luta. Lembra como isso tudo começou? Foi porque eu queria dar testemunho de quem você é. E você pode estar deprimido, mas eu ainda lembro de quem você é. Você pode estar ferido, mas eu ainda lembro de quem você é. Você pode estar enfermo, mas eu ainda lembro de quem você é. Você pode estar enlutado, mas eu ainda lembro de quem você é. E enquanto eu lembro de quem você é, eu não deixo você esquecer de quem você é. E eu vou te lembrar o quão adorador, o quão íntegro, o quão forte, o quão poderoso na minha presença você ainda é. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Pegue a mão de alguém aí agora. Pegue a mão de alguém aí agora. Segure a mão dessa pessoa, sacode ela e diga: sei como você está. Diga, Ele sabe como você está. Sacode ela e diga: mas Ele também lembra de quem você é. Você é adorador, você é íntegro, você é valente, você é justo, você é reto. Não desista. Aguenta o tranco, Jó. Nem você se lembra mais de quem você é. Tu já foi tão esmagado que nem você lembra mais da força que tem. Nem você. Só que Deus faz questão de não esquecer o porquê que tudo isso começou. Não foi para mostrar o que você tinha, foi para mostrar quem você é. Segura essa nuvem de glória, que eu acho que hoje tem muita glória. Ó, o Senhor vai falar isso tudo para ele. Ele vai ficar, pastor Ney, ele vai ficar muito mal. Ele vai ficar muito mal. Aí quando Deus termina de falar tudo, ó, prometo, fechei. Quando Deus termina de falar tudo, ele agora tem a atenção de Deus para o que ele quer. Presta atenção. Todo mundo aqui quer a atenção de Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas considere que a atenção de Deus só é boa para você quando você tem ela para o que você quer. Ter a atenção de Deus em sua vida para o que você não quer é pior do que ser perseguido por um inimigo. Porque o inimigo, tu te desvia dele. Mas Davi disse: para onde eu me fugirei do teu olhar? Para onde eu me distanciarei da tua presença? Se eu subir até as mais altas nuvens, ali tu me vês. E se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali também tu estás. Antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes o que eu penso, me conhece, me sondas. Eu vou fugir como? Então veja, Deus é bom e a sua atenção é boa, desde que ela seja vinculada para que eu quero que Ele tenha atenção. Deixa Deus começar a dar atenção para uma coisa que você não quer, tu vai saber o que é prova. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Só que agora, abre aqui a brecha do tempo. Agora Deus vai deixar ele vincular a atenção dele para onde Jó quiser levá-la. É a hora dele. Vocês estão me entendendo? É a hora que ele pode perguntar o que ele quiser. É a hora que Deus pode responder os dilemas mais profundos da humanidade. É a hora que ele vai poder perguntar para Deus o que ele quiser. Aí Deus olha para ele e diz: agora fala. Como quem diz: fala o que você quer, que eu vou responder o que você quer. Vou falar com você. Minha atenção agora é tua para o que você quer. É a hora dele, era a hora dele. Era a hora dele. Só que depois de Deus já ter falado tudo que ele, Deus, queria dizer, Jó não tem força para perguntar. Aí ele diz assim: agora, você leu comigo, agora eu me calarei.
Você entrou hoje aqui com um monte de coisa entalada na goela. Vai sair com ela livrinha. E alguém vai falar, por quê? Falou para Deus tudo que você queria? Você vai dizer, não, menina, no meio do culto eu fui vendo que eu fui engolindo tudo. Ficou nada. Liberou geral. Agora eu me calarei, disse Jó, e tu falarás. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu não falo mais. Aí ele continua, aí ele diz, agora eu me inclinarei e tu me ensinarás. Que humildade. Sabe o que ele está dizendo? Me perdoa achar que pela minha experiência eu estava apto para dizer alguma coisa. Eu estou aqui diante de ti agora para dizer que eu não sei. Veja como é que a cipuada foi boa para ele voltar a lembrar-se quem ele. Você está entendendo por que Deus te espreme mesmo na prova? Por que o teu pai, tua mãe tem peninha de você, mas Deus não age com você com pena, mas com encorajamento? Percebe porque todo mundo quer te fazer um carinho manhoso, mas Deus só te sacode? Porque tudo isso é para te acomodar onde você está. O único que não abre mão de quem você é Ele. Aí Ele mói, remove, bota, levanta, fecha, abre. Ele fala, aleluia. Porque Ele diz, você não sai dessa vida e eu não te tiro dela. Ah, Camila, mas o outro tirou, foi ele que saiu. Deus está dizendo, quem respeitar a integridade do relacionamento, eu, o Senhor, digo, eu não te tiro dessa vida sem que na sua partida você saia daqui lembrando-se de quem você é. Me inclinarei e tu me ensinarás. Não quis falar mais nada. Ele não quis falar mais nada. Visto que não queria falar mais nada, Deus mais nada falou. Capítulo 42 e fechamos aqui. Almeida, revista corrigida e atualizada. Agora eu sei. Eu gosto dessa classificação de advérbio temporal. Agora. Porque ele está dizendo o seguinte: antes eu achava que sabia, mas agora não. Agora eu sei. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Sabe o que ele está dizendo? Antes eu falava do que eu achava, agora eu só falo o que eu sei, porque agora eu aprendi. Aí o capítulo 42 ele diz: bem sei eu que tudo tu podes, ou podes. Deixa eu te falar um negócio que foi pregado muitas vezes errado pra gente. A interpretação desse texto não aponta para a virada de cativeiro, mas para a aceitação de Jó ao cativeiro. Segura todos os instrumentos, porque eu quero que eles entendam isso daqui, porque é um pouco escandaloso o que nós estamos dizendo aqui. É um pouco contrário a toda a doutrina triunfalista que somos dia a dia doutrinados a acreditar. Qual? Não aceite derrota. Triunfe, vença, vai para cima. Você não morre antes da promessa se cumprir. Por isso tem um monte de crente doente que não pode ser cargo de confiança de Deus. Não pode. Deus não pode provar ele não. Se provar ele não desvia só ele não, ele desvia todo mundo. O bem sei eu de tudo, que tudo podes aqui de Jó, sabe o que significa? Não significa no contexto de Jó, tá? Não significa eu sei que tu pode mudar meu cativeiro, não. Esse contexto aqui significa agora eu entendi que tu podes fazer isso comigo. É isso que significa. Alguém conseguiu compreender? Eu acho que sim, porque você não deu um glória. Não, então você não entendeu. Porque é o tipo de coisa que não dá vontade nenhuma de glorificar. É o tipo de coisa que se você entende, você não diz aleluia. Você se para a pensar e pensa: oi? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Duas verdades. Primeira,
Eu estou entendendo que por mais que a minha vida pareça estar devastada, tudo isso fazia parte de um. Segunda coisa, agora entendendo melhor a tua soberania, a tua grandeza, porque eu achava que eu te conhecia, mas agora não, agora eu estou entendendo, tu é Deus mesmo. Agora entendendo quem tu és, também estou entendendo que tu podes fazer isto comigo. Ou seja, tu podes me provar, não dizer porquê e nem me tirar da prova. Só que ele não está falando isso como um filho chocado e revoltado. Ele está falando isso como um adorador consciente, como quem diz, agora eu entendi que tu podes fazer isso. E ó, tá tudo tá compreendendo o que eu estou dizendo, né, gente? Dentro disso aqui, ok, agora eu entendi. Quando ele aceita, não de maneira passiva, mas de maneira soberana. Olha o que acontece quando ele entende. Se isso é um plano para Deus ser glorificado, porque diga para mim, Jó estava na reunião de Satanás, os anjos e Deus, mas tudo na vida dele fazia parte de um que Deus já havia feito numa reunião. Escute isso. Só que não cabe a ele saber, mas ele entende o seguinte, a soberania de Deus. Agora eu entendi, tu podes fazer isso comigo. É isso que significa. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu não vou espernear e também não vou ficar na dependência da virada de um cativeiro, de uma transformação. E eu posso provar o que eu estou dizendo, irmão. Não sou eu não, é a Bíblia. Quem é que perde todos os seus filhos e tudo e tem prognóstico de futuro? Não vem que não tem. Eu estou falando de Jó. Eu estou falando de Jó. O que ele entende é o seguinte, agora pode. Agora eu entendi. Então ele não espera mais nada no sentido de virada. A motivação de vida dele já não é virada, é aceitação. Não a dor, a soberania de Deus. Alguém está compreendendo isso aqui? O que ele está querendo dizer? Esse tempo agora eu não vou mais usar para espernear, não. Vou usar para me relacionar com ele, para entendê-lo melhor, conhecer melhor, buscá-lo melhor, servi-lo melhor. Quando ele chega a essa plenitude de entendimento, ele para de orar por si próprio. Porque quem não tem expectativas pessoais não gasta tempo de intercessão própria. Começa a orar pelos outros, sim ou não? Os intercessores de fluxo mais ativo de oração normalmente têm vidas difíceis, porque eles têm mais facilidade de empregar fé na vida dos outros. Jó vai parar de orar por si mesmo e ele começa a orar pelos seus, porque Deus não gostou, porque os amigos queriam justificar o que Jó estava passando. E o que Deus queria fazer Jó entender é que Deus não precisava ter justificativa alguma para fazer ele passar pelo que ele passou. Tanto que quando ele entende isso, último capítulo, virada do cativeiro. Quando ele entende isso, ele ora pelos amigos, Deus abençoa os amigos. E o texto diz que enquanto ele orava pelos amigos, Deus vira. Eu gostei de você não ter glorificado muito. Estou falando de minha percepção como pregadora. Sabe o que eu percebi? Que você entendeu certo o cerne da mensagem. Você entendeu que o culto hoje não é para terminar dizendo Deus vai virar meu cativeiro. Não. Você entendeu que é noite de você sair daqui e dizer, talvez eu faça parte de um plano cuja vontade de Deus seja me tornar cargo de confiança do que Ele quer fazer, mesmo que eu não queria que Ele fizesse. Talvez seja possível ser um adorador como Jó, alguém que diga, aceito o bem de Deus, mas também aceito a mulher disse, amaldiçoa e morre. E ele disse, falas como uma louca, aceitaria eu o bem e não aceitaria o mal. Quem estava mandando mal foi o diabo, não foi Deus, mas ele sabia que o controle estava na mão de Deus. Então olha o que ele está dizendo, vindo de Deus não interessa o que vem, contanto que seja
Pode contar comigo, Deus. Faz comigo o que tu quiseres, Deus. Ele já tinha aceitado o plano e não sabia. I see their faces in the dark, fear locked in their eyes. More young men stumble to my door with barely half their lives. And as I mend them up again, I hide the scars they leave. But deep inside there's nowhere left for me to truly grieve. Feel so empty, dead inside, though I give all I can. Each gentle touch, each whispered word, each fleeting trembling hand. The pain I carry's mine alone. No self can reach that deep. I'm haunted by the lives I've saved, the ones I couldn't keep. Oh God, why does it hurt so bad? Why does it linger on? The wounds no one else can see, the hope so quickly gone. I feel the weight of every life that slips through my embrace. Like the wound I tend, I'll never mend. My soul will not erase. Feel so empty, dead inside, though I give all I can. Each gentle touch, each whispered word, each fleeting trembling hand. The pain I carry's mine alone. No